A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2024 com a Revista dos Jovens. Vamos trabalhar a temática Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, o convite à sabedoria e as promessas de proteção. Ou seja, nesse trimestre, vamos estudar acerca da sabedoria. Será que nós, enquanto professores, estamos sendo sábios? E seus alunos, fica tranquilo, porque nesse trimestre aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Já aproveito e mando a paz do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, Carlito Machado Fiel. Ele, que é presidente da Assembleia de Deus em Itabuna e também segundo secretário da nossa convenção CEADEB. Que Deus continue te abençoando, meu pastor. O Senhor é bênção pura sem mistura. Eita glória! Mas quero saber o seguinte, como foi o encerramento da sua EBD? O que foi que teve? Teve alguma novidade? Teve festa, bolo, teve churrasco, apresentações, simulados, certificados. Como foi o encerramento do terceiro trimestre? E como é que você pretende iniciar o quarto trimestre de 2024? Deixa aqui nos comentários. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos jovens do quarto trimestre de 2024, que traz por título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Que Deus possa nos conceder graça, sabedoria, conhecimento da sua palavra cada vez mais. Uma observação: se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso blog, aí você clica no menu Jovens, lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, nós chamamos de lição comentada dos jovens, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar a aula, faça a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, mas as perguntas precisam ser respondidas pelos alunos. Você que é professor, principalmente no início, não é interessante você perguntar e você mesmo responder. Se na sua turma ninguém responder nada, não dê a resposta pronta para o seu aluno. E isso você estará prejudicando a sua turma. Professor não está na sala de aula para ficar demonstrando que ele tem conhecimento, que ele sabe responder. E isso não cabe a você enquanto professor. O professor vai ensinar a palavra, o professor vai facilitar o conhecimento para a vida dos seus alunos e não ficar demonstrando que você sabe responder as perguntas que você mesmo fez, tá bom? Segue a nossa dica, professor. Por exemplo, aqui você pode perguntar o que é um provérbio, o que significa sabedoria, o que significa conhecimento. Qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? O que é que nós devemos ter? Sabedoria ou temos conhecimento? Será que todas as pessoas que têm conhecimento têm sabedoria? E será que quem tem sabedoria tem também conhecimento? Eita glória, vai apertar o juízo dos seus jovens, mas é interessante, assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação à temática que nós estamos estudando. Por isso que é importante você perguntar e não responder. Nesse primeiro momento, essas perguntas vai servir como avaliação diagnóstica para você saber identificar o grau de conhecimento e entendimento que tem sua turma. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Então, fica tranquilo, professor, faça as perguntas, questione seus alunos, incentive, motive e espere a resposta de cada um. Segue a dica, professor. Mas vamos para o nosso texto principal, onde está escrito:
O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aqui, o autor de Provérbios já deixa bastante claro: o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Logo, não existe sabedoria fora de Deus. Sabedoria é você temer a Deus. Ah, pastor, eu conheço a pessoa que é sábia, mas ele não teme a Deus, ele não é sábio. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Já todas as pessoas que temem a Deus, respeitam a Deus, adoram a Deus, reverenciam o Senhor, essas pessoas são sábias. Preste atenção, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, só pode ser sábio aquele que teme ao Senhor. Já deixo também bastante claro, esse temor aqui não fala de medo, de pavor, de querer se esconder de Deus, fugir de Deus. Esse temor refere-se a respeitá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Esse temor ao Senhor fala de reverência, de respeitar a Deus e a sua palavra. Logo, todos nós que somos cristãos precisamos ter esse temor, esse respeito. Não precisamos ter medo de Deus, pavor de Deus, se esconder de Deus, porque o nosso Deus, ele nos ama. E Deus sempre está à procura do homem para abençoar. Claro que aquilo que você plantar, você vai colher. Fica tranquilo, eu digo sempre, aquilo que você comprou, o boleto vai chegar na sua casa. Mas adore o nome dele, reverencia ele, porque assim você vai estar recebendo todas as bênçãos. Todas as promessas em sua vida vão se cumprir. Basta obedecer ao nosso Deus. Mas vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: o livro de Provérbios é um manual de ética diária, em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Veja só, vamos estudar o livro de Provérbios. Neste livro, vamos ler diversos conselhos para a prática cristã. Todo cristão precisa seguir os princípios bíblicos e muitos desses princípios estão no livro de Provérbios. Então, quando nós estamos lendo e vamos praticar a palavra, nós estamos seguindo bons conselhos. E seguir conselhos é sinônimo de sabedoria. Como foi dito, os loucos, os ímpios, aqueles que não temem o Senhor, desprezam os conselhos. Mas nós que tememos a Deus, respeitamos, honramos e seguimos os conselhos que estão na palavra de Deus. E em Provérbios, você vai achar bastante conselhos. Deus vai falar contigo, viu? Já vai abrindo o seu coração. Não fique coração endurecido, não. Mas, pastor, essa palavra é muito forte. Vou apertar o juízo dos jovens. Você que é professor, está na sala de aula exatamente para isso, para apertar o juízo dos jovens, para confrontar o comportamento, a atitude. Cristianismo é mudança de vida. Cristianismo é transformação de vidas. E nós, enquanto cristãos, precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Você concorda comigo? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Toda semana estamos postando cartazes bonitos referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Siga o nosso Instagram. Toda terça-feira também postamos um vídeo chamada e um despertador referente à classe dos jovens, para que você possa pegar e compartilhar com a sua turma. Já fique à vontade para também estar nos seguindo em nossas redes sociais. Leitura diária de segunda-feira. Andando no caminho do justo. Na terça, a sabedoria do alto é pura, pacífica e misericordiosa. Na quarta, a autoria e compilação de Salomão. Na quinta, compilação que transcreveram os homens de Ezequias. Na sexta, para o jovem ouvir e crescer. No sábado, o apelo da sabedoria. A leitura bíblica está em
Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7, em seguida, o versículo 20 ao 23, recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o que é sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade. Essas questões farão parte desse trimestre, em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Em outras palavras, o alimento vai ser forte. Porque, pastor, o livro de Provérbios vai trazer vários conselhos, vai estar apontando vários princípios, e todos aqueles que seguem, que praticam os princípios que estão em Provérbios, vão ser pessoas sábias, bem-sucedidas na família, no trabalho, na sociedade, no ministério. Porque o livro de Provérbios vai tratar de vários princípios. E você sabe, aquele que segue, aquele que permanece, cumprindo assim com os princípios bíblicos, tem uma vida bem-sucedida. Em outras palavras, é bem-aventurado. Precisamos ouvir a palavra, mas também praticar. E você sabe, tem muitas pessoas que têm até conhecimento bíblico, conhece até a Bíblia Sagrada, sabe até recitar, falar versículos da Bíblia, mas, no entanto, não pratica. E aquele que não pratica a palavra do Senhor é semelhante ao homem que constrói a sua casa, que edifica a sua casa sobre a areia. E as tempestades, as lutas, as tribulações acabam vindo sobre a sua casa, sobre o seu ministério e arrasa tudo, destrói tudo. Nós precisamos firmar a nossa vida, construir a nossa casa espiritual sobre a rocha, para que nós possamos ter princípios, para que nós possamos conhecer e seguir os princípios bíblicos. E nesse trimestre, vamos estudar o livro de Provérbios, que vai tratar de prática, de comportamento, do que é certo, do que é errado, comportamento do justo, do sábio, do ímpio, meu Deus, atitude correta, conselhos para a família, para o casal, isso mesmo, para o jovem, para a criança, para os pais, para os filhos. Livro de Provérbios tem vários princípios para toda a sociedade. Por isso, independente da sua idade, você vai estar aprendendo muito estudando o livro de Provérbios. Por isso, venha comigo para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: um livro para a vida, a arte de viver. Recentemente, estudamos o livro de Salmos. Vimos que este livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto. Por isso, são princípios de fé e firmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus. E, ao mesmo tempo, confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Muito pelo contrário, Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre em Deus. Eu destaco aqui que o livro de Provérbios foi inspirado por Deus. Presta atenção, é necessário deixar bastante claro. O livro de Provérbios é um livro inspirado por Deus, tem a assinatura de Deus. O autor foi Deus. Logo, precisamos ler para conhecer. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E por que nós não temos conhecimento? Porque nós não temos o hábito da leitura. Nós não temos comprometimento com a leitura da palavra de Deus. Eu espero que nesse trimestre você possa incentivar, motivar seus alunos a fazer leitura bíblica do livro de Provérbios, para que eles possam adquirir conhecimento.
Então, é um livro inspirado por Deus. Logo, os seus princípios, os seus ensinamentos são ensinamentos divinos. E aqueles que praticam, aqueles que executam, aqueles que praticam no seu dia a dia, na sua família, em sociedade, consigo mesmo, vai ser bem-aventurado, vai ter crescimento, vai ter prosperidade, segundo o padrão bíblico. É claro, irmãos, que nós estamos falando dentro de um processo. Você vai ver ensinamento aqui que vai doer na alma. Mas, no entanto, se é princípio bíblico, eu preciso obedecer. E todos aqueles, observação, todos aqueles que seguem aquilo que está escrito, que não quebra o princípio bíblico, ele é abençoado, ele é guardado, ele é protegido e terá salvação em Cristo Jesus. Porque o grande segredo de qualquer coisa é obedecer a Deus. É cumprir com a vontade do Senhor, que nós, nesse trimestre, possamos adquirir conhecimento, mas não somente conhecimento por conhecimento, mas que possamos praticar, executar, aplicar em nossa vida. O grande intuito do livro de Provérbios é que que nós possamos aplicar no dia a dia. Antes de fazermos uma escolha, consultar a Deus. Ei, Jesus amado. Antes de decidir algo, consultar a Deus. Antes de tomar qualquer tipo de atitude, ter bastante temor. Perguntar, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou a serviço de Deus? Tudo isso vamos estudar nesse trimestre. E fica tranquilo, viu? Aqui toda semana, se Deus permitir, estará tendo videoaula com dinâmica. Vamos dar seguimento. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o que é sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potencial para livrar você dos caminhos da delinquência ou dos enlaces de uma sedução, mas a sabedoria que vem do alto o instrui e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão, em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e a sua estrutura, com o dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Presta atenção, muitas pessoas perguntam, pastor, o que é sabedoria? E aqui o comentarista deixa bastante claro que sabedoria está ligada diretamente com Deus. A pessoa só pode ser sábia se ela obedecer a Deus, se ela seguir a Deus, se ela obedecer os princípios bíblicos. Não existe sabedoria fora de Deus. Você pode ter diversas formaturas, você pode construir o que você quiser, você pode inventar o que você quiser, você pode resolver o conflito que for, mas se você não teme a Deus, se você não respeita a Deus, se você não adora a Deus, você não é sábio. Você é uma pessoa cheia de conhecimento secular, porque o temor é o princípio da sabedoria. Só pode ser sábio aquele que respeita a Deus, aquele que serve a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é criador de tudo, porque Deus ele é supremo, porque Deus é poderoso, porque Deus tudo pode. Então, se Deus tudo pode, se Deus faz aquilo que ele apraz, como é que eu, que sou sábio, não vou reverenciar? Se Deus ele é Deus, se Deus ele tem poder, como é que eu, que sou tão sábio, tenho tanto conhecimento, não vou adorar aquele que é superior, aquele que é transcendente, aquele que vai além dos meus pensamentos?
Por isso, a sabedoria está ligada diretamente à adoração e serviço a Deus, mas uma adoração verdadeira. Um serviço voluntário por reconhecer a grandeza do nosso Deus e tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Te pergunto, você é uma pessoa sábia ou você é uma pessoa que tem conhecimento? Diga aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento, porque a nossa aula só está apenas começando. Vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título Literatura de Sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com nossos pais, como devemos nos relacionar com o próximo, diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor, diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus, qual o sentido da vida. Essas e outras questões fazem parte da experiência humana e são devidamente abordados na coleção de literatura de sabedoria, em especial no livro de Provérbios, objeto de nosso estudo nesse trimestre. Ou seja, vamos estudar o livro de Provérbios, que é classificado, que é colocado como os livros sapienciais, livros da sabedoria. Na divisão bíblica também, livro de Provérbios, assim como Jó, Salmos, Eclesiastes e Provérbios, são classificados também como livros poéticos, porque vai trazer a palavra do Senhor de uma forma mais poética, no caso aqui, em termos de sabedoria. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender, porque Salomão aqui vai estar nos dando conselhos do dia a dia, conselhos de como se relacionar com o pai, com a mãe, com filhos, com o nosso chefe, com o nosso funcionário, qual deve ser o nosso comportamento em casa, na rua, na sociedade. Então, o livro de Provérbios serve de conselhos práticos que você precisa obedecer desde quando acorda até o dormir, na igreja ou fora da igreja. Então, pastor, o que é o livro de Provérbios? Conselhos práticos para o dia a dia, comportamentos, atitudes, vai estar nos ensinando a ter comportamentos sábios, a ser pessoas sábias, a ser pessoas justas, a ser pessoas prudentes, porque aqueles que são imprudentes, aqueles que são ímpios, não têm sabedoria, pode ter riqueza. Meu Deus, pode ter conhecimento, mas sabedoria não tem. Por que, pastor, não tem sabedoria? Porque não estão obedecendo a Deus. E em tudo aqui nesta terra, precisamos seguir e obedecer os mandamentos bíblicos. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte, mas pergunta a você, está gostando? Entendendo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quais são os materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, um plano de aula, atividades, meu Deus, gráficos, plano de aula, todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro.
Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Composição e estrutura de provérbios. No item 1, provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que provérbios é um ditado, uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios, no contexto secular, que expressam a verdade geral. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e, por isso, contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas uma máxima ou ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Não por acaso, a palavra machar, provérbios em hebraico, tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios é de sua autoria. O árabe Agur, outro não israelita, Lemuel, e um autor desconhecido. Esses autores versaram máximas ou ditados, parábolas que expressam princípios divinos que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data aproximada de sua composição é de 970 a 700 anos antes do exílio dos judeus. Vamos lá, o livro de Provérbios foi escrito na sua grande maioria, por Salomão. Quem foi Salomão? O filho de Davi, que reinou em seu lugar. E o seu nome significa paz. Então, Salomão, que escreveu esse livro, é o filho de Davi, que assumiu o seu reinado e também foi o último monarca de Israel. Por que monarca, pastor? Porque ele conseguiu reinar sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Após a morte de Salomão, reinou seu filho, mas acabou acontecendo a divisão. É somente para você entender aqui o contexto. Tudo indica que o livro de Provérbios foi escrito na juventude de Salomão, quando Salomão ainda estava novo, estava jovem, quando assim ele escreveu o livro de Provérbios. Mas também, o livro de Provérbios tem alguns provérbios que não foram ditos por Salomão, mas sim por Lemuel, mas sim como Agur, e também um autor desconhecido. Até aí, tudo bem? Por volta do ano 900 a 700 a.C. Não existe uma data específica, mas já temos uma base de 900 anos a 700 anos a.C. Qual foi a intenção de Salomão de escrever os provérbios? É trazer lucidez, trazer clareza acerca da vontade de Deus em nossa vida. Porque no livro de Provérbios não tem tão somente ditados populares, não, tem princípios bíblicos. Assuntos, comportamentos e atitudes que devem ser seguidos por todo mundo, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando. O que está na Bíblia Sagrada tem que ser seguido, porque é a verdade absoluta. E você já sabe, aqueles que seguem os princípios bíblicos são abençoados pelo Senhor. Até aí, entendeu? E você já vai pegando essa dica. O livro de Provérbios não é um livro de ditado popular. Não é. São princípios de sabedorias, inspirados por Deus. E aqueles que seguem, aqueles que obedecem, aqueles que praticam o que está escrito na Bíblia Sagrada, é sábio, tem sabedoria em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a estrutura do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Por isso, é denominado também de livro poético. Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro. Provérbios, capítulo 7, versículo 10 ao 23, por exemplo. Por meio de comparações e contrastes e paralelismo, como elementos bem peculiares da poesia hebraica, assim por se tratar também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões. Primeiro, discursos. Segundo,
coleções de provérbios. Terceiro, apêndices. Uma informação de destaque é a autoria e a compilação de Salomão a respeito do capítulo 1 ao 24, Provérbios capítulo 1, versículo 1 e assim por diante. E a compilação dos capítulos 25 pelos homens do rei Ezequias, que nós não sabemos o nome, embora a autoria seja de Salomão. A primeira divisão traz uma introdução que apresenta o contexto e o propósito do livro de Provérbios. Em seguida, abre uma série de discursos mais longos que trazem instrução, exortação, advertências, repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrado por meio do contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. A segunda divisão é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados, em que as frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes da primeira divisão. E, finalmente, a terceira divisão, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Veja só, a questão da estrutura. Como eu falei para vocês, o livro de Provérbios está classificado também como livro poético. Mas, no entanto, a poesia hebraica é diferente daquilo que nós já conhecemos. Normalmente, nós gostamos de fazer ditados, algumas poesias com rimas, mas a poesia hebraica é diferente. Traz sempre um princípio, um ensinamento. Na verdade, tudo com relação ao povo de Israel sempre vai haver um princípio bíblico, a vontade do Senhor, o bom comportamento, aquela boa atitude. Por isso que o livro de Provérbios ele é classificado como livro poético, mas a poesia hebraica, que é totalmente diferente da nossa, que sempre vai trazer o princípio bíblico, uma verdade revelada através da palavra de Deus, algo que se refere ao bom comportamento, atitude do servo do Senhor, aquele que quer ser servo, aquele que quer ser abençoado, aquele que é justo, aquele que é prudente, aquele que é sábio. Sempre vai fazer esse contraste do sábio para o tolo, do justo para o ímpio, do prudente para o imprudente, sempre fazendo essa comparação e chamando a atenção de todos que nós precisamos ser sábios, ser prudentes. Você está entendendo aqui o mistério? Então, o livro de Provérbios precisa ser lido, olhado, observado, com esse olhar onde o princípio bíblico está estabelecido, está formado. O que está escrito no livro de Provérbios não é sabedoria humana, não é vontade humana, mas sim princípios bíblicos que todo cristão, presta atenção, todo cristão tem que seguir. E você que é jovem precisa ler com esse olhar. É a vontade de Deus, é Deus falando comigo. Eu digo sempre, quando você está orando, é você falando com Deus. Mas quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. E se Deus mandou, tem que obedecer. Se está escrito, tem que cumprir. Agora não é fácil não, pois está escrito. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que ensinamento forte, viu? Quero saber o seguinte, o que esse versículo significa? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Deixa aqui nos comentários e pergunta também para os seus jovens. Será que eles sabem o significado? Eita glória, vai pegar fogo, viu? Mas quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito. Você está comigo até agora, não se inscreveu no canal, não deixa um comentário, não deixa seu like, só o sangue de Jesus na sua vida, viu? Mas vamos dar seguimento. Mas antes tem uma pergunta. Você já fez o curso básico de teologia? Já tomou algum curso para professor da Escola Bíblica Dominical? Não? Então chegou o momento. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde eu estou postando diversos cursos. E se você for assinante da nossa plataforma, você vai poder estudar todos os nossos cursos. Curso básico em teologia, curso para professores, curso de escatologia e diversos cursos que já estou aqui prontando. Vou colocar
todos em nossa plataforma. Pastor, mas é muito cara a assinatura? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser conhecer a nossa plataforma de cursos, meu WhatsApp está aqui e na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa acessar a plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Quando você fizer sua assinatura, vai receber no seu e-mail o login para ter acesso a todos os nossos cursos. Eita glória! Aqui assim sou eu te abençoando e você me abençoando também em nome de Jesus. Um abençoa o outro, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Convite e chamado à sabedoria. O item 1, o propósito do livro de Provérbios. Veja só, o propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui, destacamos 3 expressões que revelam seu propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento dos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão: a imagem da insensatez personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo e a da senhora sabedoria que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Dito isto, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais de nossa experiência humana. Por isso, um livro tão antigo como o de Provérbios tem muito a dizer a você, pois as questões de que se trata são atemporais, independe do tempo, da época, eternas. Elas não brotam da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração que todo jovem apresenta em qualquer contexto que se encontra. O livro de Provérbios foi escrito para você. Forte esse comentário, viu? Em outras palavras, os princípios, os ensinamentos que estão no livro de Provérbios servem para qualquer jovem, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. São princípios eternos, são princípios divinos, que o próprio Deus dá essa instrução para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, nós possamos agradar a Ele. O grande propósito da existência humana é que este ser humano, criado por Deus, projetado por Deus, possa estar servindo a Ele. Mas você só consegue servir a Deus agradando, adorando, respeitando, obedecendo a sua palavra. Logo, todos os jovens precisam obedecer o mandamento bíblico, precisam obedecer princípios bíblicos em qualquer lugar, em qualquer época. Em outras palavras, o livro de Provérbios, aquilo que está escrito, não tem prazo de validade. Se os jovens, no tempo de Salomão, precisavam obedecer, precisavam seguir, observar as instruções, hoje também, em pleno século XXI, aqueles que leem e obedecem são bem-sucedidos, estão agradando o Senhor por causa do seu comportamento. Por isso, os princípios contidos no livro de Provérbios são princípios eternos, servem para a sua vida toda, independente do país, da sua cultura, do seu país, da sua cidade, do seu bairro, das suas condições financeiras. São princípios que servem para todos os jovens, todos os senhores, para todo mundo, independente da sua condição, do seu país e da sua época. Precisa ser respeitado e seguido. Para você entender, o livro de Provérbios serve para você, serve para mim. Precisamos colocar em prática. Agora o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele e a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Refere-se ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. O temor do Senhor
é a condição elementar para conquistar a sabedoria em relação às coisas de Deus, consigo mesmo, com a sua família e na relação com a sociedade. Com efeito, todas as questões de nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerência com Ele. Não há atalhos, tudo começa em Deus. Para você entender, quando você tem temor a Deus, quando você reverencia a Deus, quando você adora a Deus, a tendência é que você seja um bom filho, que você seja uma boa mãe, que você seja uma boa esposa, uma boa ovelha. Isso mesmo. Quando a pessoa teme a Deus, reverencia a Deus, ele será um bom cidadão, terá compromisso, responsabilidade e cumprirá também com seus direitos e cumprirá também com seus deveres. Que você sabe, hoje tem muitas pessoas na sociedade, até mesmo na igreja, que só quer ver os seus direitos sendo cumpridos. Ah, mas é meu direito. Ah, mas eu mereço. Mas você está cumprindo com o seu dever? Você está cumprindo com aquilo que lhe compete? Tem pessoas que sabem muito bem exigir os seus direitos, mas não fazem os seus deveres. Está faltando. E aqui o princípio está em obedecer a Deus, adorar a Deus, cumprir com a sua palavra. Porque quando você teme a Deus, você vai respeitar pai, você vai respeitar mãe, vai respeitar autoridade, vai respeitar liderança. Agora, se você não tem temor ao Senhor, você só vai respeitar quando for conveniente para você. Quando você estiver ganhando alguma coisa, quando tiver algum favor, algum favorecimento, aí você respeita, você acata. Mas no dia que você não receber mais, no dia que você não for mais valorizado, aí você começa a se revoltar, não gosto mais, não respeita mais, porque não está sendo favorecido. Estes, aqueles que não temem a Deus. Mas quando você teme a Deus, independente de estar ou não estar sendo favorecido, você continua obedecendo, continua seguindo, porque a sua adoração, o seu temor está em Deus e não nos seus interesses e não em suas vontades. Já vai aprendendo. Quando você tem temor a Deus, você obedece a todos, respeita a autoridade, respeita a família, respeita pai, respeita a mãe, porque o seu princípio está em Deus. Agora, se você não tem temor ao Senhor, você só vai obedecer a alguém, só vai reconhecer uma autoridade quando está sendo favorecido. E crente, não é assim não. Precisamos respeitar a todos. Por quê, pastor? Porque eu temo a Deus. E quem teme a Deus, respeita e honra a todos. Será que você está fazendo isso? Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item. Mas antes, preste atenção. Vou estar lançando no dia 2 de outubro o nosso curso para professores totalmente gratuito. Você não vai pagar nada. Presta atenção, toda quarta-feira, a partir das 21h30, vou estar lançando o nosso curso para professores da EBD, as 7 leis do ensino. Será totalmente grátis, você não vai pagar nada. Quem quiser estudar conosco as 7 leis do ensino, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link. Se você quiser participar do nosso curso para professores grátis, basta entrar no nosso grupo, tá bom? Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: Escolha a sabedoria. No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora. Isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade? O ingênuo aqui, ou nécio, é aquele que carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria e, por isso, segue o caminho de qualquer insensato. A sabedoria bíblica revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele.
bem como diante dos homens. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios deseja forjar um caráter divino dentro de você. Para você entender, muitas pessoas dizem o seguinte: o jovem é o futuro da igreja, o jovem é o futuro da igreja, parecendo que jovem não poderia assumir responsabilidade e compromisso. E não é assim, não. Jovem não é futuro da igreja. Jovem é o presente da igreja. A igreja precisa do seu trabalho, da sua saúde, da sua inteligência, do seu entendimento, da sua vontade. Precisa da sua ação. Mas para isso você precisa assumir responsabilidades, compromissos. Tem muitos jovens por aí que são pessoas inteligentes, né? Trabalho, ganho dinheiro, recursos, faculdade, são bastante atuantes na sociedade. Mas, no entanto, na igreja, querem ser crente de banco, não querem responsabilidade, não querem compromisso, só querem chegar na igreja, levantar a mão e adorar. Mas não é assim, não. Deus te chamou para a obra dele. A obra de Deus precisa de você, nada de se encostar, nada de omissão. Deus te chamou para trabalhar na obra dele. E cada jovem tem que ter esse amadurecimento. Se vocês que são jovens se ocultarem, se esconderem, enterrar os seus talentos, quem é que vai fazer a obra do Senhor? Quem é que vai estar ensinando no canal Descomplicando a Teologia no futuro? Quem é que vai estar realizando a obra de Deus? Se vocês têm sabedoria, se vocês têm saúde, se vocês têm motivação, às vezes falta experiência, mas experiência vem com o tempo. Então, os jovens precisam amadurecer e entender a sua chamada. Você foi chamado por Deus. Deus tem algo especial na sua vida, mas precisa se posicionar, tomar atitude, amadurecer e entender que Deus quer você na obra dele, realizando o ID dele. A obra de Deus precisa de você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Você deseja crescer em sabedoria? Todo mundo vai dizer: eu quero, eu quero, eu quero. Pronto, muito simples. Tenha temor a Deus. Se você tiver temor ao Senhor, este é o princípio da sabedoria. Você vai obedecer, você vai estudar, você vai buscar, você vai obedecer a Deus. Não adianta você ter conhecimento da palavra se você não pratica a palavra. Aquele que não pratica a palavra, ele não é sábio. Aquele que não pratica a palavra, ele é tolo. Nós precisamos ler, compreender e praticar a palavra do Senhor. Será que você tem conhecimento, mas está praticando? Deixa aqui nos comentários e aperte também o juízo dos seus alunos, tá bom? Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Pegou a praticidade? É muito importante que você envolva seus alunos. Não vai adiantar você pegar uma lição dessa que é prática. Não é uma lição teórica, cheia de conhecimento teológico. É de prática, é de apertar o juízo dos seus jovens em nome de Jesus. Mas já agradeço a você que está comigo, que é inscrito, que é membro, que compartilha, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Já aviso que não termina o nosso vídeo, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica vai estar te ajudando na sua prática. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2024. Vamos estudar o livro de Provérbios e você já pode preparar, porque aqui o alimento é forte.
Hoje, por exemplo, vamos iniciar o nosso quarto trimestre com a lição número 1 dos jovens, que traz por título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Eita glória! Esse trimestre será uma bênção. Você concorda comigo? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Lição de número 1 dos jovens do quarto trimestre de 2024, que traz por título o livro de Provérbios, o convite à sabedoria. Presta bem atenção. Você vai estar estudando por 13 lições o livro de Provérbios. Nada de ter pressa, nada de adiantar conteúdo. Recomendo você já observar todos os temas. Então, cuidado para não antecipar nenhum tema, nenhum versículo que será importante na aula posterior, tá bom? Fique ligado. Agora, por exemplo, para iniciar, eu vou recomendar uma atividade, uma dinâmica, onde seus alunos vão estar escrevendo, isso mesmo, seus alunos vão estar escrevendo alguns ditados populares, inventados por ele mesmo. Isso mesmo, nada de pegar algo pronto, nada de pesquisar na internet. Seus alunos vão precisar escrever, inventar novos ditados populares. Meu Deus, será que eles vão conseguir? Esses ditados podem ter princípios cristãos. Fica à vontade. O que é que você vai precisar levar para a sua turma? Leve pedacinho de papel, post-it, por exemplo. Pode ser post-it. Leve caneta, leve lápis também. Você também já vai levar pronto com seus alunos um cartaz bonito, organizado, com tema Provérbios da turma e coloca o nome da sua turma. Isso mesmo, coloca o nome Provérbios da turma El Shaddai, dos jovens. Fica à vontade. Coloque o nome da sua turma e escreva Provérbios da turma tal, para destacar que aqueles provérbios, aqueles ditados populares, aquelas frases importantes são da sua turma. E após isso, você poderá compartilhar nas redes sociais. Eu creio que vai ser bênção pura essa mistura. Talvez nem todos os alunos vão conseguir, não tem problema nenhum. O importante é você incentivar, motivar, ter alunos que vai ter mais habilidades do que o outro. Um poderá ajudar o outro. Mas observação, se você vai estar estudando o que é provérbios, ditados populares, é importante iniciar colocando seus alunos para estar fazendo, escrevendo ditados populares. Será que eles vão conseguir? Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, um plano de aula completo. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Venha ser membro. Após esse anúncio, preste atenção.
O que é que você vai estar fazendo? Seus alunos vão estar criando ditados populares, em outras palavras, provérbios. Então você precisa levar um cartaz pronto com o nome Provérbios da turma El Shaddai, Provérbios dos jovens El Shaddai. Fique à vontade. Você vai dar também alguns post-it, pedacinho de papel, juntamente com lápis ou caneta e cor, para ficar algo bonito, onde cada aluno vai ter que criar o seu próprio ditado. Nesse primeiro momento, eles não vão pegar os ditados conhecidos, provérbios da Bíblia Sagrada, ditados populares. Nesse não, vamos deixar para o futuro. Fica comigo. Ele vai ter que criar. Agora, meu irmão, deixa Deus usar essa turma. Esse povo é jovem, cheio de entendimento. Por exemplo, né? Um ditado popular criado agora por mim. Deus, ele te ama, mas você precisa obedecer. Pode servir, não pode? Gostou desse ditado? Concorda? Deixa aqui nos comentários. Entendeu? Deus, ele te ama, mas você precisa obedecer. É um ditado que eu estou dizendo. Pode escrever aqui. E assim sucessivamente. Cada aluno poderá criar o seu próprio ditado, seja um ditado que tenha um princípio bíblico, ou seja algo do dia a dia da sua própria vida. Fique à vontade. Onde cada aluno, após escrever, ele vai ter que explicar o que significa aquele ditado popular. Então você precisa dar vez e dar voz aos seus alunos. O aluno vai escrever, depois ele vai explicar o que significa aquele ditado popular e após isso vai lá e vai colar no cartaz com os provérbios da sua turma. Eu creio que vai ser uma bênção. Tem gente que vai te surpreender, viu? Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Eu tenho dito, tenha calma, vamos estudar o livro de provérbios todo. Teremos várias atividades para estudar os provérbios da Bíblia, estudar também ditos populares. Temos vários materiais. Não adianta você ter pressa para adiantar conteúdo. Segue a nossa dica. Mas que Deus continue te abençoando. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir. A paz do Senhor, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.